Fala pessoal, estamos aqui começando mais um episódio dos nossos podcasts lives do Acelerando o Jogo. É um prazer estar com vocês, dividindo conteúdo e contribuindo de alguma forma aí com as discussões sobre o futebol. E hoje a gente recebe o nosso amigo Paulo Magalhães, né, profissional do futebol com passagens por Portuguesa Santista, Paços Ferreira, Porto recentemente. Né? Paulo, é um prazer te receber, a gente te agradece que você tenha aceitado o nosso convite e dedicar o teu tempo aí a vir aqui falar sobre futebol, sobre jogo, sobre aquilo que a gente gosta. Né? Além do Paulo, estamos com o Matheus Vasques, já figurinha carimbada e meu parceiro aqui no Acelerando o Jogo, e o Ciro Bueno, que é o nosso intermediário aí com o Paulo e que foi o último convidado e que já esteve mais de uma vez aqui com a gente discutindo sobre futebol no Acelerando o Jogo. Paulo, tudo bem? Obrigado mais uma vez, cara. Seja bem-vindo. Ora, obrigado eu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente com caras que eu já conheço do Brasil, da minha passagem pelo Brasil e com quem mantenho uma amizade, nomeadamente o Ciro, e o gosto em rever-te outra vez, Caio. Show. Fala, Matheus. Fala, pessoal, tudo bem? Paulo, Ciro, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, estar debatendo conteúdo e distribuindo conteúdo aqui para a galera que acompanha a gente no Acelerando o Jogo. Que seja mais um episódio aí que a gente consiga trazer muitas coisas bacanas para vocês aí. Cirão, obrigado pela presença mais uma vez, meu amigo. Tudo bem? Beleza, gente. Eu agradeço Caio e Vasques mais uma vez e com orgulho aonde poder ter o Paulo mais uma vez conversando, trocando ideia para falar sobre futebol. Vai ser bom pra caramba. Certo. Então, Paulo, para a gente iniciar aqui, a primeira pergunta que a gente quer deixar para ti, sei que você, né, tem um histórico de trabalhar na base, como eu disse, te conheci aqui na Portuguesa Santista através do Ciro, né, e essas suas passagens pelos clubes de Portugal também, né, como eu disse na abertura. E a primeira pergunta que eu quero deixar para ti é, no que diz respeito à formação, né, dos jogadores, no processo de desenvolvimento que os clubes e os profissionais tanto do Brasil quanto de Portugal aplicam, que tu pôde acompanhar. Qual é a principal diferença entre os dois países, né, nas abordagens de ideias dos treinadores? Eu senti quando cheguei no Brasil e que a mim me causou alguma confusão, é que eu tinha a ideia que o Brasil, sendo um país de futebol, de pessoas que adoram futebol e um país que tinha um histórico não é, ligado ao futebol, nomeadamente apreciar o bom futebol e ligado à técnica e um futebol muito técnico. Eu quando cheguei notei que as pessoas valorizavam muito o físico no treinamento, em que a parte física a mim, quer dizer, senti que havia uma dedicação muito grande daquilo que é o físico, digamos, no Brasil. E senti essa diferença cultural, coisa que nós aqui em Portugal não colocávamos essa importância. Pronto, digamos que essa abordagem metodológica quanto ao treinamento, não é? Ao treino, eu senti essa diferença muito grande. Sei que, entretanto, nestes últimos anos, o Brasil tem vindo a mudar, nomeadamente, por exemplo, conheci o Ciro já partilhava de uma ideia, isto já, quando eu conheci o Ciro em 2015, portanto já vai há 7 anos, faz precisamente agora por esta altura 7 anos. Eu fui para a Portuguesa Santista em fevereiro de 2015, ou final de janeiro, portanto faz precisamente agora 7 anos, e já senti que havia uma corrente nova de pessoas que já queriam abordar o treino de uma outra forma, nomeadamente percebendo que o treino é o jogo, não é? Tu tens que treinar o teu jogo, e senti que havia já uma aproximação às ideias que nós tínhamos e temos aqui em Portugal. E para mim foi digamos, esse choque, porque eu não contava com isso. E foi principalmente essa diferença que eu notei na altura. Entretanto, sei que em 6 anos, 7 anos, as coisas têm vindo, não é, cada vez a transformar-se, e há digamos, essa corrente nova, ou essa abordagem nova no Brasil tem vindo a ganhar mais importância. Sei que, não é, vou acompanhando, e felizmente as coisas parece que estão também a tomar o seu tempo, mas a transformar-se, como aqui em Portugal se passou o mesmo há 20, 30 anos atrás, não é? Certo. E nesse processo de mudança aqui, quando você chega, qual tu acredita que foi a principal
mudança que tu implementou ali na base da Briosa para contribuir com essa evolução, né, da Portuguesa Santista, no caso? Veio para coordenar ali, né, a base, na parte Sim, metodológica. eu inicialmente cheguei para ser treinador dos sub-17, mas passado 2, 3 meses passei para a coordenação. O que eu senti, quer dizer, a minha pequena, digamos, contribuição foi essencialmente ao nível de definir que queríamos um tipo de treino diferente, não é? E começámos na base a treinarmos de maneira diferente. Foi uma abordagem diferente, não é? E foi um pouco isso, foi a nossa abordagem ao treino, introduzir esse conceito, introduzir organização, introduzir disciplina, que foi, acho que foi essa parte da disciplina, no sentido que treino é paixão, treino é disciplina, treino é entrega, chegar a horas aos treinos para jogadores. Portanto, implementar isso custou um pouco no início, aliás, foi bastante, foi difícil introduzir essas regras e fazer com que elas se tornassem, digamos, normais e que passassem, quer dizer, a fazer parte do dia-a-dia dos jogadores. E lembro que na altura tivemos alguma dificuldade em implementar, nomeadamente a disciplina. Disciplina no sentido de cumprir regras, de cumprir horários, de chegar ao treino e treinar a sério, de treinar comprometido. Pronto, esse tipo de abordagem ao treino por parte do jogador foi na altura, tivemos ali uns meses de adaptação e que, como é lógico, a este não é? Tu introduzes este tipo de abordagem e os jogadores demoram algum tempo a adaptar-se. E eu lembro que aqueles 2, 3 primeiros meses, com alguns custos para nós, vou dar um exemplo, por exemplo, no primeiro jogo que nós tivemos no Sub-17, o primeiro jogo oficial do Paulista de Sub-17, pronto, nós tínhamos a trabalhar no mês e meio anterior da pré-temporada, o chegar a horas, a dizer aos jogadores que isso era imperativo, chegar a horas aos treinos, chegar a horas aos jogos. E no primeiro jogo do Paulista de Sub-17, o nosso goleiro chegou atrasado à concentração no estádio e penso que mais outro jogador. E nós tínhamos pouquíssimos jogadores, só tínhamos 13 ou 14 jogadores inscritos, porque era a primeira rodada do Paulista. E tivemos que tomar medidas do goleiro que ia jogar titular e não jogou titular, por exemplo. Não é? Portanto, são coisas e isso cria-te problemas, não é? Como é lógico, ao nível de resultado, ao nível de... não é? Cria-te ali fricção, como é lógico. Mas passado um tempo começou a ser natural e os jogadores entenderam a importância dessa disciplina, dessas regras, não é? Porque para seres um jogador top tens que te sacrificar e tens que cumprir regras e tens que dedicar ao máximo. E lembro precisamente dessa questão, que foi bastante difícil no início. Então é mais do que só o campo, só o jogo, né? Tu realmente veio para mudar comportamento extra-campo também, e a gente acompanhando a Portuguesa na sequência, né? Inclusive com o Ciro lá, né, Ciro? Foram ideias que depois deixaram um legado, né? Através, inclusive, dos resultados que vocês tiveram, né? Sem dúvida, foi um meio de caminho, assim. Até no primeiro gancho, o Paulo que comentou, chegou em 2015, né? E não só nessa mudança comportamental da questão de horário, das questões logísticas, né? Mas o todo em si começou a mudar. Até a qualidade dos treinadores mesmo. Em 2014, o Brasil tinha acabado de perder de 7-1 para a Alemanha, e aí eu acho que em 2015 foi um começo de uma virada de chave, em que todo mundo começa a surfar numa onda de muita publicação e de uma mentalidade do ambiente acadêmico dentro do campo, e ainda era o começo dessa onda. A gente deixou esse legado na Portuguesa, né, Paulo? E eu acho que o Brasil todo, de modo geral, começou a surfar nessa onda. Hoje já se passaram quase 7, 8 anos, né? Do 7-1. Então as coisas foram mais consolidadas, né? Não são mais a ferro e fogo, não são 8-80 o tempo todo. Foi muito bacana. E realmente, como o Paulo comentou, era um começo de processo, uma reestruturação, mais do que organizacional, uma reestruturação de processos, de pessoas, que foi muito bacana. Para mim, praticamente, o aprendizado foi enorme. Show. Não, legal, o Paulo, complementando, é bem bacana
ver que até isso é uma questão da cultura, talvez, aí do país de vocês. Recentemente eu trabalhei com um treinador português e muito do que tu falou aí, até da questão de quando chegou ao Brasil, de notar que grande parte dos treinos eram mais com enfoques físicos, até na questão de organização, disciplina também, é algo que ele também falava muito e até corrobora muito com o que tu falou. E até dando sequência ali naquela pergunta do Caio sobre algumas diferenças, né? Para ti, assim, observando os garotos da base das equipes de Portugal e quando tu veio para o Brasil, os garotos daqui, qual a diferença maior aí que tu consegue enxergar nas características individuais do atleta, na relação com bola, enfim, até na questão cultural, o que tu pode contribuir aí para a gente? Eu notei quando cheguei em Santos que a qualidade do jogador da Portuguesa Santista, nem é preciso ir ao Santos, por exemplo, Futebol Clube, não é? Mas mesmo dentro da Portuguesa Santista havia uma qualidade enorme. Quando eu falo de qualidade, era da relação do jogador com a bola, mesmo muito, muito, muito boa. Era muito fácil encontrar na Portuguesa Santista, no Sub-11, no Sub-13, no 15 e no 17, jogadores de uma qualidade fantástica. Pronto, isso claro que só não chega, não é? Só não chega. Sim. Mas essa diferença que eu notei foi enorme, enorme, que no Brasil, aí em Santos, pelo menos na cidade, não é? Os jogadores fantásticos, com uma qualidade. Eu tinha um amigo meu que até dizia que eles conseguiam driblar dentro de uma cabine telefónica, não é? Quer dizer, os jogadores de uma qualidade fantástica. Claro que depois faltam outras valências, faltavam outras competências a esses jogadores, mas isso já lá estava. E isso é muito difícil de encontrar noutros países do mundo, em Portugal nomeadamente, não é? Muito difícil de encontrar. E ali parecia que brotava os jogadores, quer dizer, brotavam e estava lá, não é? Isso é fantástico. Eu ficava abismado com alguns jogadores que nós tínhamos na Portuguesa Santista. E depois, quando jogávamos contra outros clubes, o São Paulo, o Santos, não é? Jogadores fantásticos. Jogadores fantásticos. A nível técnico, incrível. Sim, e até a questão aqui, o futsal lá em Portugal hoje em dia é muito forte, né? Mas aqui no Brasil também sempre teve uma fama, né? Acredito que até o próprio futsal possa ter contribuído para cá no futebol, né? Sim, o futsal e para mim o futebol de rua. E nesse caso em Santos, eu acho que é um microclima, digamos. Há aí um microclima diferente em Santos. Quando digo Santos é na Baixada toda, né? Sim. Praia Grande, Guarujá, toda essa São Vicente, toda essa área aí. Tem umas características muito específicas que, entretanto, já se foram perdendo um pouquinho, porque a várzea está a deixar de existir, não é? Porque o terreno aí deixa de existir por causa da construção, deixa de existir a várzea, mas em Santos, nessa área toda aí da Baixada Santista, existe muita praia e tem muito menino que ainda joga na praia. E a areia que existe aí em Santos é uma areia própria, muito específica, que é quase como se fosse terra, não é como se fosse. Portanto, tem muito de futebol de rua. O futsal também, como complemento com os meninos todos. Eu recordo que o Sub-11 e Sub-13 jogavam no colégio, no campeonato penso que é o campeonato dos colégios, né, do campeonato escolar de futsal até ao Sub-13. Havia muito jogador do Santos que eu sabia que jogava futsal até ao Sub-13 e paralelamente ao futebol de 11. Na Portuguesa Santista nós tínhamos meninos que jogavam no colégio e na escola os campeonatos da cidade e até estaduais, penso que a nível escolar. E esse complemento do futebol de rua com o futsal até aos sub-13, sub-14, por aí, dá uma riqueza ao jogador que é muito importante, Enquanto que nós, por exemplo, aqui em Portugal, o futebol de rua está a desaparecer, é muito difícil, os meninos ainda jogam na escola, no recreio e tudo, mas é muito difícil a gente circular por aí e ver meninos a jogar futebol livremente, é muito mais difícil, cada vez é muito, muito raro. E eu lembro que no Brasil, ainda agora quando fui em 2000, final de 2020, eu ia no carro e ainda havia meninos a jogar na rua, ainda se vê ali na praia. Lembro de passar por São Vicente e ver meninos a fazer os golos, não é? As balizas, com umas pedrinhas e vi-os a jogar. Eu até tenho uma foto, está no meu telemóvel, no meu celular, e ainda se vê. Portanto, isso é que traz essa riqueza ao jogador, na minha opinião, claro. Sim. Paulo,
assim, talvez seja muita pretensão minha, talvez não, mas inevitavelmente a gente sabe que provavelmente um ponto de partida nosso foi a proximidade que tu deu para a gente. Na verdade, já tinha tido um start com o Rui, né, com o Rui Quinta, mas a proximidade metodológica que tu deu no cotidiano, né, porque o Rui vinha para ficar um mês e às vezes voltava, às vezes não voltava, mas a familiaridade que tu deu para a gente com a priorização tática. Eu disse que é muita pretensão, porque distante da Universidade do Porto, distante do centro das publicações a respeito do tema, fica um pouco mais complicado falar, mas evidentemente que a gente comprou aquela ideia tua na época de trabalhar em cima ou buscar ao máximo se aproximar dessa lógica de treino, ou pelo menos da lógica em que a gente estava no nosso contexto, que era jogar uma vez por semana e se nortear por alguns conceitos básicos que estavam ao nosso alcance, em termos de ferramentas e de estrutura, às vezes, né, por questão de campo e etc. E eu queria que tu comentasse a respeito assim, dessa tua familiaridade com a priorização tática e, mais que isso, da tua aplicação dela naquilo que esteve ao teu alcance com a gente, especificamente no Brasil, na Baixada Santista e na Portuguesa Santista. Pronto, eu antes de mais, eu também queria esclarecer uma coisa. Eu não sou nenhum especialista em periodização tática, não sou. Agora, eu tive a felicidade de crescer como treinador com pessoas que estudaram na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, que privavam de perto com o professor Vitor Frade e que depois, por inerência, eu também participei e participo em almoços, jantares com o professor e vivo e tenho vivido, felizmente, e tenho essa felicidade de ter partilhado momentos em jantares, almoços e conversas com o professor Vitor Frade e com do meu grupo de amigos, e tive essa sorte na minha opinião, sorte de ter crescido e de ter sido treinador com por exemplo, o professor Rui Quinta, não é? Ele na altura era coordenador técnico do Paredes, União Sport Clube de Paredes, e convidou-me para ser treinador do Sub-13. Pronto, e foi a minha primeira experiência como treinador. E eu nunca tinha treinado ninguém e comecei a minha carreira de treinador nesse momento. E pronto, e tive a felicidade de começar a perceber algumas coisas relativas ao autotreino devido ao que me ensinaram, não é? Que me foi passado pelo meu mentor, nesse caso, que era o professor Rui Quinta, e por outros que, entretanto, se cruzaram no meu caminho. Portanto, eu não sou nenhum especialista, mas cresci neste meio. E tudo para mim aquilo fazia sentido. Porque eu, como jogador, eu lembro-me de ter sofrido na pele muita coisa com a qual eu não me sentia confortável no treino. Achava que aquilo não fazia sentido. Eu lembro de treinar e aquilo era penoso para mim treinar. Não era agradável, era penoso. Aquilo não fazia sentido para mim. E quando esta metodologia de treino apareceu na minha frente como treinador, não é? Tudo parece que se fez luz, não é? E o que é que é isto no fundo pronto, o meu conceito e aquilo que eu entendo que é a periodização tática, no fundo, e que me foi passado e ensinado, tu no fundo estás a treinar o teu jogo, apenas isso. Em palavras muito simples, tu jogas, queres jogar de uma determinada forma, e como é que tu vais jogar daquela forma? Treinando o teu jogo. E depois há a questão, como é que tu vais defender, como é que tu vais atacar, como é que tu vais fazer as transições, o que é que fazes quando perdes a bola, o que é que fazes quando ganhas a bola, e depois desmontas isso em as grandes ideias que tu tens para o teu jogo, e depois desmontas, os subprincípios, os detalhes desse jogo, e no fundo tu vais treinar isso para jogares de uma determinada forma. E isso é no fundo aquilo que eu aprendi que é importante. Tu queres jogar de uma determinada forma, tens que o treinar, porque se não o treinares, como é que vais jogar daquela forma? Só treinando é que consegues jogar de uma determinada forma. Eu só treinando a fazer alguma coisa é que eu consigo fazer. Muito simples. E depois, a periodização tática, no fundo, é como tu periodizas durante a semana de treino o que queres treinar. Eu quero treinar o meu jogo, mas vais treinar o quê e quando? Quanto tempo? Com quantos jogadores? Qual é o espaço que utilizas? Não é? Quer dizer,
vou treinar, o que é que eu treino à sexta-feira? Eu quero treinar o meu jogo, mas à sexta-feira posso fazer este exercício? É adequado? À quarta posso fazer este exercício? Se eu tenho um jogo ao domingo, toda a gente sabe, há estudos que dizem que preciso de 72 horas para recuperar completamente. Variável, dependendo do tipo de jogo que tivemos. Pronto, isto agora é, não querendo alongar muito. O que é que eu vou fazer à terça? O que é que eu faço à quarta? O que é que eu faço à quinta? O que é que eu faço à sexta? O que é que eu faço ao sábado? Quanto treino? Quanto tempo? Qual é o espaço que eu uso? E no fundo é isto, é tu treinas o teu jogo e depois saber quando o treinas. Pronto, na minha opinião, isto é muito importante, que foi aquilo que, voltando ao início da conversa, que eu, quando cheguei ao Brasil, não encontrei. A preocupação que eu via das pessoas não era treinar o jogo, era preocupar-se com coisas que, embora sejam importantes, mas que são acessórias, não é? E o principal é o jogo. Eu quero jogar de uma determinada forma, o Caio gosta de um jogo de uma determinada forma, vai ter que o treinar. O Ciro gosta de um jogo que é o jogo que o Ciro gosta, treina o jogo dele e cada um treina o seu jogo. Cada treinador treina o jogo de que gosta ou de que gosta ou que é possível treinar, dependendo das circunstâncias, né, que tu encontras no clube. E eu, quando cheguei ao Brasil, não encontrei isso. Encontrei uma cultura que estava mais preocupada, não toda a gente, mas é lógico, com coisas que deviam ser acessórias e que as pessoas consideravam o principal. E, na minha opinião, é o conceito o que está, para mim, na base de tudo e da periodização tática é o jogo é o principal e tens que o treinar. Legal, Paulo. E até dando sequência na questão da periodização, você vê, então, por exemplo, que ela é totalmente aplicável às categorias de base, né? A periodização tática. E qual que é o benefício, tu acha, principal da aplicação dela na categoria de base? Para depois chegar ali no sub-20, no 23, no principal, entre aspas, mais completo, né? Tem a ver com o que eu falei. Se eu quero ensinar o jogo aos meninos ou às meninas, não é? Se eu quero ensinar o jogo, tenho que o treinar. É tão simples como isso, não é? Portanto, eu, na base ou no profissional, masculino ou feminino, com 8 anos, ou com 15 anos, ou com 30 anos, eu quero ensinar o jogo. Seja o meu modelo como treinador no profissional, eu vou implementar o meu modelo como treinador, eu sou treinador e gosto de jogar de uma determinada forma, o Guardiola gosta de jogar de uma determinada forma no profissional, implementa o seu modelo, seja na base, implementar o modelo numa equipa de sub-15, o modelo do clube. O clube, o Santos, gosta de jogar de uma determinada forma. Ok, as categorias de base, as equipas da base, o sub-15, o sub-17, o sub-13, o sub-11, cada treinador tem a responsabilidade, o dever de implementar o jogo do Santos nas suas equipes. Treinar o jogo. Dependendo da idade, ok, eu vou ensinar umas coisas ao sub-11 e outras coisas ao sub-17. O jogo do sub-17 vai ser um jogo mais complexo, o jogo do sub-11 é um jogo mais simplificado. Ok, o que é que eu vou ensinar ao sub-11 será diferente do que eu vou ensinar ao sub-17, mas no fundo eu estou a ensinar o jogo. Um exemplo, eu no sub-11 vou ensinar, isto é como na escola, quando ensino matemática. Ok, é um professor de matemática, ele vai para a aula de matemática, vai ensinar matemática, não vai ensinar francês, vai dar aulas de matemática. Ok, o treinador de futebol vai dar aulas de futebol, um sub-11 e um sub-17. Um professor de matemática, um aluno de 11 anos, ensina uma matemática mais simples. A gente primeiro ensina 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4. Eu, um aluno de 9 anos, não vou ensinar geometria. Mas a um aluno de 17, 19 anos, já posso ensinar geometria. É a mesma coisa no futebol. Um sub-17, eu já posso ensinar mais complexidade do jogo, treino um jogo mais complexo, ou um sub-11, treino um jogo mais simples, treino 1 mais 1 igual a 2, um 5 mais 5 igual a 10, coisas mais simples de entender. Mas no fundo é esta ideia, não é? É treinar o jogo. Perfeito. Paulo, a gente estava comentando, a gente comentou um pouco sobre a tua atuação em Portugal e comentamos um pouco da tua atuação aqui no Brasil. Mas queria que tu conseguisse fazer uma síntese geral dos pontos principais de diferenças em relação às tuas ideias aplicadas em Portugal, como foi as dificuldades e como foi fazer os cenários que tu encontrou,
e as mesmas diferenças no Brasil, os mesmos pontos no Brasil, ou seja, as tuas ideias aplicadas no Brasil, foi assim, isso foi mais fácil, isso foi mais difícil. As tuas ideias aplicadas em Portugal, isso foi mais fácil, isso foi mais difícil. Acho que é difícil em todo lado. Não é, por exemplo, eu agora onde estou, eu estou a treinar uma equipa de uma academia que é só com jogadores mexicanos, pronto, a América Latina, a maior parte deles da América Latina, alguns brasileiros, e estou em todo lado, encontras dificuldades, não é? Dificuldades ou, pronto, tens desafios para resolver. Pronto, eu não diria que foi mais difícil num lado ou no outro, eu acho que em todos os contextos onde tu vais, independentemente do país, tu tens desafios pela frente, não é? Tens problemas para resolver e tens que definir prioridades, não é? Tens que priorizar o que é importante naquele momento para atingir o teu objetivo. Isso é outra das coisas que é importante na priorização tática, quando estás a treinar o teu modelo de jogo, tu tens que definir, não podes treinar tudo ao mesmo tempo, tens que definir prioridades. Por onde é que eu começo? Ok? O que é que eu vou treinar hoje? O que é que é importante eu treinar hoje? Como é que eu começo a pré-temporada? Pronto, isso é muito importante, tu definires prioridades, porque não dá para treinar tudo. Começa pela organização defensiva, começa pela organização ofensiva. Ok, mas a organização ofensiva o quê? Entendes? Portanto, em todo lado tu vais encontrar esses desafios. E dependendo, os grandes treinadores conseguem fazer isso com muita facilidade, não é? E sabem isso melhor que eu e que nós, em princípios, não é? O que é que eles fazem? Eles adaptam-se muito bem às circunstâncias que têm e em todo lado essas dificuldades. Por exemplo, eu lembro na Portuguesa Santista, eu entendi que naquele momento devia priorizar e começar pela organização defensiva. Não sei se foi boa ideia, se foi má ideia, mas era uma coisa que eu achava que faltava, que não existia essa ideia de ordem de organização defensiva, ensinar como é que se defende. Não que eu achasse que era mais importante que a organização ofensiva, mas que naquele momento e naquele contexto, como não havia um histórico no clube e daqueles meninos terem aprendido esse conceito de organização defensiva coletiva, e mesmo algumas questões de organização defensiva individual, não é? E grupal, mas começámos por aí. Não é? Eu lembro que começámos por aí. Agora, onde estou, por exemplo, comecei por outro lado. Portanto, entendi que tinha muito mais a ver com a organização ofensiva e estar equilibrado enquanto atacas, porque senti que eu, quando cheguei lá, a equipa sofria muitos golos na primeira fase de construção, saía a construir e passava por uma segunda fase e perdiam bola e sofriam muitos golos nessa fase. Portanto, eu entendi que era importante começar pela organização ofensiva e estar equilibrado e trabalhar muito bem esses equilíbrios enquanto atacas. Não correr riscos atrás, estarmos em organização ofensiva e não corrermos riscos, minimizar os riscos quando estás numa primeira fase de construção, levar o jogo mais depressa para a frente, para então lá na frente, no meio campo ofensivo, construires e correres os riscos lá na frente. Portanto, em cada lugar tu encontras desafios e dificuldades, não é? Para implementar isso. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades do treinador, é perceber onde é que está, olhar para aquilo que tem em frente e o que é que vai priorizar. E adaptar-se ao meio onde está. É muito importante. Eu acho que o treinador português tem muito disso. Não todo, mas no geral. Não estou a dizer que é toda a gente, mas o português adapta-se muito bem por questões culturais. O português onde vai adapta-se ao meio onde está e percebe onde está e tem muito disso. No geral, claro. O Jorge Jesus, por exemplo, é diferente, não é? Pronto, chegou e implementou o que queria, que já vinha numa trajetória diferente, não é? Mas no geral existe isso. Eu acho que é importante isso. Percebes onde é que estás, priorizar, adaptar-te, percebes o contexto e treinares o que queres. Mas esse caso da Portuguesa Santista, eu lembro perfeitamente que cheguei aí e começámos por introduzir a organização defensiva. E trabalhamos isso, priorizámos essas ideias. Paulo, tu falou na tua resposta anterior, né, sobre a questão de aplicar periodização na base, em diferentes idades. Tu falou sobre a importância de o cara saber como ele quer jogar, qual jogo ele quer, né? O Ciro vai jogar de um jeito, ele tem que treinar para aquele jogo, o Caio de outro e assim por diante. De repente, tu acha que
hoje a gente tem alguns clubes mudando isso, mas que falta aqui no Brasil que os clubes tenham esse norte definido de uma ideia geral, assim, vá da base ao profissional, para que eles saibam como treinar nas categorias menores, ter realmente um modelo, uma ideia geral do clube, vamos chamar assim, institucionalizada de repente. Sim, eu acho que é importante o clube ter um modelo de jogo definido. Pronto, há clubes que o têm desde a base, por exemplo, o Barcelona, não é? O Barcelona tem um modelo de jogo de clube, quer da base, quer do profissional, e aquilo eles vão buscar treinadores que depois se encaixam nesse modelo. Já tiveram um outro caso que não foi esse o caso, mas no geral eles têm um modelo de jogo e depois para o profissional vão buscar um treinador que se encaixe naquele modelo de jogo e que não fuja muito daquilo. Pronto, mas existem muitos clubes de sucesso que têm um modelo de jogo para a base e depois o treinador profissional traz o seu próprio modelo de jogo que é completamente diferente e não há nenhum mal nisso, e há clubes que têm sucesso dessa maneira também. O que eu acho que é importante é na base, na formação, o clube ter um modelo de jogo definido, ter ideias concretas do jogo que quer. Pronto, dependendo da cultura do clube, dependendo da cultura da cidade, depende da cultura do país, do contexto, e cada clube definir as ideias que tem para o seu jogo. Eu acho que é importante. E depois, como eu falava há bocado, ok, este é um jogo que nós queremos para o nosso clube. Ok, um jogo que tem a ver com uma tradição que já vem desde há muitos anos, nós jogamos sempre desta forma. Pronto, e é este o jogo que nós queremos. Ok, definir as ideias que nós queremos, definir os grandes princípios do jogo, definir os princípios, os subprincípios. Ok, está definido, é isto que a gente quer. Agora, vamos ensinar aos meninos e às meninas este jogo. E voltamos àquela questão. Ok, vou ensinar o que é um sub-9 ou um sub-10. Ok, vou ensinar... Ok, a organização defensiva individual, não vou ensinar a organização defensiva coletiva a um menino de 9 anos, não é? Mas começo-lhe a introduzir um mais um, ok? Ou a contar de 0 a 10. Então o que é que eu vou ensinar a um menino em termos de organização defensiva num sub-9 ou num sub-10? Como defender no 1 para 1, a abordagem, não é? Ao atacante, um 2 para 1, um 2 para 2, e cimentar isto de modo a que ele perceba, que entenda o jogo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho insistido agora um bocadinho com os meus jogadores e tenho reparado isso não só onde eu estou agora, mas também nos clubes onde já passei. Existe uma grande dificuldade dos jogadores entenderem atacar um 2 para 1, por exemplo, 2 a atacar contra um defesa. E encontrar soluções para esse problema. Como é que eu, com 2 atacantes, eu e um colega meu, ultrapassamos aquele obstáculo que é um defesa? E eles não entendem o jogo, não entendem, porque nunca lhes foi ensinado. Não entendem porque nunca lhes foi ensinado. Porque lá atrás, se calhar nos preocupámos com outras coisas. E eu vejo situações em que um 2 para 1, por toda da bola, não ataca a defesa, o meu colega que está sem bola não dá um ataque à profundidade, não se desmarca. Quer dizer, há uma série de soluções que tu podes encontrar num 2 para 1, em que eu vejo, criamos um exercício, um 2 contra 1, mais guarda-redes, mais goleiro, e o portador da bola foge do defesa e vai para o lado e vai para trás e temporiza quando deve ser um ataque rápido, porque no jogo não é só um 2 para 1, tens defesas que depois vêm ajudar. Portanto, existe uma série de situações que eles têm que perceber o que têm que fazer naquele momento, dadas as circunstâncias, e não sabem resolver o problema. E isto parte de quando tu foste, não é? Tiveste 9 anos, 10 anos, 11, 12 anos, nunca ninguém te desmontou o puzzle, nunca ninguém te ensinou isto, nunca ninguém te criou estes exercícios, nunca ninguém te ensinou 1 mais 1 igual a 2. Isto, contado futebol. E antigamente, no futebol de rua, nós resolvíamos muito isto, porque jogávamos na rua. Mesmo no 1 para 1, a gente dava uma tabelinha na parede e era o 2 para 1. Eu tabelava na parede, ia buscar na frente e eliminava a defesa. A gente tinha muitas situações destas do 1 para 1, do 2 para 1, do 2 para 2 no futebol de rua. E isto existe também muito no futsal, dado o reduzido número de jogadores. Não é? No futsal a quantidade de situações que surgem de 2 para 2, 2 para 1, 3 para 2, são tão grandes que o jogador acaba por treiná-las e jogando e treiná-las. E no futsal também existe muito essa cultura de treinar isto. O futsal, os treinadores de futsal percebem muito do jogo, no Brasil e em Portugal, percebem muito este
subprincípios, estas questões grupais, não é? Do 2 para 1, do 2 para 2, como é que eu defendo, como é que eu ataco. E no futsal treina-se muito isto. E no futebol de 11, eu penso que nessas camadas mais novas, nos moleques mais novos, às vezes se ultrapassa isto e se esquece de ensinar isto. E eles chegam ao sub-19 ou sub-18 e não sabem resolver um problema de um 2 para 2 e de um 2 para 1. Não sabem resolvê-lo. É um processo completo, né? Tem que ter uma sequência, né? Tanto de evolução da complexidade quanto uma sequência pedagógica que ele chegue lá completo. A gente trabalha com base também e a gente vê muitas vezes, talvez seja o que a gente mais tem que corrigir aqui nos nossos processos, mesmo onde eu trabalho. Muitas vezes a gente querendo botar uma ideia grande, geral, vamos dizer assim, sem cuidar do pormenor, né? Ok, Show. só um exemplo, isso é espetacular o que estás a dizer, porque tem a ver com o seguinte. Olha, imagina, estamos a treinar a organização, chegas a um sub-17 e estás a treinar a organização defensiva com 2 linhas de 4, num 4-4-2, mas vamos só falar da linha de 4 defesas com os 4 médios, por exemplo. Queres defender com 2 linhas de 4, se é essa a tua ideia. Ou 5 mais 4, não interessa. Isso não é importante aqui. Ok, tu tens tudo montado e eles sabem que têm que bascular e que vão de um lado ao outro e que os indicadores de baixa linha, os indicadores de subir linha, e está tudo ali definido, espetacular. Mas depois, eles não dominam 1 para 1. E cada vez que levam com um defesa, com um atacante, a atacá-lo 1 para 1, eles são batidos. Portanto, tens as linhas muito bem definidas, está tudo muito definido, mas depois, quando vais ao sub-princípio, eles são todo o momento batidos no 1 para 1. Exatamente. Isso desmonta-te tudo. Portanto, tu podes ter ali, é um castelo muito bem construído, mas ao primeiro vento que vem, à primeira brisa que vem, às vezes na câmera do alto fica esteticamente muito bonito de se ver, né? É bem desenhadinho, mas é o que tu falou, que o cara precisa abordar, fazer 1 para 1, pôr o pé na bola, ele vai todo errado e aí a coisa não todo funciona. errado, é batido, as linhas são batidas. Exatamente, aí não tem efetividade, né? Bonito de ver o desenho, mas não tem efetividade. Show. E é legal porque aqui a nossa ideia com Acelerando o Jogo é realmente tentar fracionar o jogo máximo e partir do individual, do subprincípio, de como isso interfere e influencia na ideia geral, né? Show, Paulo. Obrigado. Ô, Paulo, e até agora, te fazendo aí uma pergunta um pouco clichê, como que tu vê a procura dos clubes brasileiros muito por treinadores portugueses, cara? O que tu acha? Qual que é o principal motivo? Como que tu vê essa situação aqui no Brasil hoje? Eu acho que isso também é de moda, não é? Talvez tenha algum link, né, Paulo, com o que a gente falou de ter uma ideia, né, de jogo definido, um modelo, né? Também, mas eu acho que eu vou ser sincero, eu acho que neste momento é uma moda e houve um clube que teve sucesso na questão, depois o segundo, o Abel, foi para o Palmeiras, também teve sucesso e aqui encontramos a mina de ouro. E não é assim, as coisas não são assim, como é lógico, não é só por ser português que tu agora que és um grande treinador, não é? Eu acho que isso não faz sentido nenhum. E pronto, e sem falar de nomes, eu já vi situações aí no Brasil de erros crassos na contratação de treinadores portugueses, não é? Tu tens que perceber o contexto, tens que perceber se aquele perfil se encaixa no teu clube, se o treinador realmente é português, mas é bom, porque nós aqui em Portugal também temos bons treinadores e temos maus treinadores, como em todo lado no mundo, não é? Portanto, em todo o mundo as coisas não é por ser português que tu agora vais ser um grande treinador, porque já é uma coisa que é um processo que já vem de há 20, 30 anos atrás. O treinador português quis modernizar, quis estudar, estudou, começarmos a fazer cursos de treinadores desde há 30 anos atrás que se ouvem falar de cursos de treinadores. Portanto, o treinador português investiu. E há uma cultura em Portugal do treinador e não só dos treinadores, dos fisioterapeutas, os team managers. Portanto, há uma cultura em Portugal de quem está ligado ao futebol se valorizar estudando, partilhando ideias, e criou-se esta cultura em Portugal desde há muito tempo, da partilha, do estudo, de cursos, de seminários. Isto é uma coisa que já vem de há muito tempo, mesmo antes do Instagram e das lives e disto tudo, nós já o fazíamos. Pronto, e isto valorizou o treinador, porque o treinador passou a ser mais competente em Portugal. E de facto existe isso em Portugal, do treinador competente, mas
também existe no Brasil, não é? Os treinadores competentes. Eu acho que no Brasil começámos desde há uns anos a ver o treinador brasileiro a querer investir nele próprio também, estudando, fazendo seminários, fazendo cursos, fazendo estágios, e eu tenho acompanhado, porque eu acompanho também o Brasil bastante, e é visível que no Brasil essa cultura está cada vez, não é, a crescer. Portanto, eu acho que isso, o treinador português realmente é competente no geral, como é lógico, existe esta cultura, mas também não é pelo facto de ser português agora que vamos contratar, vamos buscar um treinador português que vamos resolver os problemas do nosso clube no Brasil. Não é assim. Aliás, temos visto casos, temos tido casos de sucesso de treinadores portugueses no Brasil, mas também já vi, não é? Portanto, quando a gente fala dessa temática, temos que ver o bom e também os que não correram tão bem, não é? Como em tudo, né? Exatamente, portanto. Show. Só acrescentar o que você estava dizendo, a gente teve o exemplo do Abel, a gente teve o exemplo do Jorge Jesus, agora tem Vitor Pereira entrando no Corinthians, temos Luiz Castro fechou no Botafogo, com o aporte financeiro que está entrando lá agora, mas também tivemos aqui Sapinto no Vasco da Gama, e assim, a questão não é o que ele faz, o que ele deixa de fazer, de repente amanhã o Sapinto volta para cá e vira um exemplo de sucesso, mas, ou em contrapartida, o Jorge Jesus volta para outro clube e vira um exemplo de insucesso. Isso é o futebol e ele oscila dessa forma. Mas, assim, a gente está sempre numa linha tênue entre a derrota e a vitória e caracterizar o sucesso ou o insucesso do cara, né? E a gente realmente surfa numa moda agora, que embora os treinadores sejam extremamente capacitados e tudo mais, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para analisar o todo, né? Exatamente. E o facto de um treinador ter insucesso num clube, não ter ganho um título, não quer dizer que ele tenha sido mau treinador ou tenha feito um mau trabalho, porque num campeonato, no Brasileirão, só pode ganhar um. E não quer dizer que os outros, não sei, o Brasileirão tem quantos clubes? 20? 20. Um ganhou, os outros 19 são todos incompetentes. Claro que não são incompetentes, não é? Não são incompetentes. Portanto, os outros também são incompetentes, só que só um pode ganhar. Agora, cada caso é um caso, tem que se analisar, não é? Só quem está por dentro é que pode perceber se o treinador teve insucesso porque fez um mau trabalho ou se o treinador não ganhou um título porque fez tudo bem, mas os outros foram melhores, não é? Ou porque tem melhores jogadores, porque tem mais dinheiro, porque as circunstâncias, a sorte, o acaso pode ter tido alguma influência. Portanto, cada caso é um caso, não é? Também temos que ter essa ponderação, não é? Aí a gente volta para contexto, né? Tem muita coisa interferindo. E se tiverem 20 treinadores portugueses na primeira divisão, vai ter português sendo rebaixado, né? Treinador. E aí, de repente, não serve mais, né? É bem por aí. Gente, a gente encerra as perguntas aqui, então. Já foi um tempo legal. Acho que até bateu o recorde aí, né, Matheus? De tempo até agora. O papo fluiu bem. A gente encerra por aqui as perguntas. Show. Paulo, com certeza foi em relação a tempo aí o podcast, a live mais longa até agora. A gente agradece a tua presença, agradece teu tempo, né? Ciro Bueno, mais uma vez, obrigado. Já disse das outras vezes, eu vou estar sempre te chamando, te convidando aí. Sei que tu tem bastante compromisso, mas agradeço sempre a disposição aí para estar falando com a gente. E para encerrar, a gente sempre deixa aquela indicação de conteúdo no final, né? E eu vou começar aqui aproveitando que o assunto aí, o tema foi Brasil, Portugal, a maior parte do podcast da live eu vi uma análise muito legal do site lateralesquerdo.com essas semanas aí que passaram, acho que semana passada ou retrasado, que dá uma destrinchada no Braga do Carvalhal contra o Sheriff pela Liga Europa e traz algumas variações táticas, algumas variações de ideia dele bem interessantes, então vale a pena conferir, é lateralesquerdo.com, tudo sobre a lição tática que levou o Braga às oitavas de final da Liga Europa. Fica a indicação, e aí eu já peço para o Matheus deixar dele e a gente vai na sequência aí. E ainda pegando aí a conexão Brasil-Portugal, eu vou deixar um livro do Bruno Travassos, que é um português que fala muito sobre tomada de decisão no futsal. Então essa é a minha contribuição de hoje aí. Quem quiser ler não vai se arrepender, é um livro bem bacana. Ciro, preparou alguma coisa para a gente? Legal, Caio. Não tinha como ser diferente com a presença do Paulo. Eu quero indicar o livro do Julian Tobar. Eu já não sei se ele foi indicado em algum outro podcast, mas é um livro que trata especificamente sobre penalização tática. Ele é um cara que trabalhou no Boa Vista aí, Paulo, e além disso, quase fomos trabalhar juntos. Ele está na Chapecoense, no Sub-20. Até mandar um abraço para ele.
é um cara muito capacitado, muito competente para tratar sobre o tema, e como a gente fez essa abordagem, às vezes mais, às vezes menos detalhada, eu quero indicar o livro dele, que o próprio título mesmo é Periodização Tática, Julian Tobar. Show. E para encerrar aqui as indicações, Paulo, nosso convidado, deixa para a gente algum conteúdo. Eu trago alguma coisa mais simples, e eu sou apaixonado pelo Brasil de 82, o famoso Brasil que perdeu a Copa. Então tem aqui um livro que é do Sócrates. A imagem acho que está distorcida, não aparece. Do Tom Cardoso, que é uma biografia do Sócrates, jogador da seleção brasileira de 82. Isto porque que eu acho interessante estes livros. O Sócrates era um jogador diferente, era também um rebelde. Ele, como o Armando Maradona, o Diego Maradona, e nós, muitas vezes, como treinadores, esquecemos que estes jogadores são muito diferentes dos outros. E nós, como treinadores, até na base, temos tendência, até na questão da disciplina que eu falei há pouco, a coartar e às vezes a enjaular este tipo de jogador. E este jogador rebelde, porque este jogador criativo também tem uma característica muito, muito importante, que é a sua rebeldia, não é, contra o sistema, não é? E é interessante nós percebemos os jogadores, porque se apanharmos jogadores como este, não os matarmos na base. Por isso acho que é muito importante a gente perceber este tipo de jogador. Show! Inclusive, recentemente, eu dei esse livro de presente para o meu pai, que além de corintiano, é fã do Sócrates. Show de bola, ele gostou muito também. Pessoal, então, a gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês. Vasquez, Matheus Vasquez, obrigado. Tamo junto nessa. Ciro, obrigado. A gente fica por aqui. Mais uma vez te agradecer e pedir aí suas considerações finais. Eu fico feliz, assim, mais que isso, foi um prazer, uma honra estar aqui, especialmente hoje com a figura do Paulo aqui, um cara com quem eu tive o orgulho de conviver junto durante 2 ou 2 anos, ou um pouco mais que isso, de abrir a porta da minha casa para a gente falar sobre futebol, para a gente tomar cerveja falando sobre futebol, para a gente andar na praia falando sobre futebol. É um cara a quem devo muito no começo de uma boa parte da minha carreira, e que eu tenho uma consideração pessoal muito grande. E por vocês dois, Caio e Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Espero estar junto com vocês novamente. Matheus. Mais uma vez, obrigado, Caio. Obrigado, Ciro, pela parceria, pela intermediação aí com o Paulo. E, Paulo, cara, obrigado pela tua contribuição. Com certeza vai ser muito gratificante. Foi muito gratificante para a gente e vai ser de grande valia aí para quem vai ouvir o conteúdo. Paulo, obrigado. Obrigado eu é que agradeço, e foi um prazer rever-te, Caio, rever o Ciro, que quem tem saudades dessas conversas e de tomar a cervejinha, e tenho muitas saudades da cidade de Santos. Adorei a cidade, portanto foi um prazer também conhecer o Matheus, e espero rever-vos em breve, está bem? Agradeço imenso o convite e um abraço a todos. Com certeza, e quando estiver pelo Brasil já fica o convite para um bate-papo desse presencialmente aí. Gente, mais um episódio, um conteúdo que tem muito a contribuir com vocês todos que seguem e acompanham a gente. Já fica o convite para quem ainda não está, @acelerando o jogo no Instagram. Tem muita novidade vindo aí, além de posts no feed, a gente tem canal com lista de transmissão no WhatsApp, e a gente tem agora o canal no YouTube, e a gente espera vocês lá. Fechado? Se inscrevam também no nosso canal, certo, Matheus? Dá o toque para eles aí. Aqui embaixo, se inscreve no canal, inscreva-se aí, clica aí, ajuda a gente, curte o vídeo, divulga bastante. Vai estar contribuindo com outras pessoas também. Valeu, gente. Abraço. Valeu, abraço.